Olá, pessoal. Vamos tratar agora de um assunto importantíssimo na língua portuguesa e que é uma base, um pré-requisito para vários outros assuntos que a gente trata, como regência e como crase, né? Que é a transitividade verbal. É um assunto relativamente curto, mas é um assunto importantíssimo. Então, por isso, eu peço muita atenção de vocês para o assunto. Vamos lá. O que seria a transitividade verbal? A transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Isso porque, sozinho, o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Por isso o nome transitividade. Tá, vamos para a explicação então agora mais simples. O que é um verbo transitivo? Verbo transitivo é o verbo que precisa de um complemento para ter sentido completo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Olha só. Beberam a água. Nós sabemos que o verbo aqui é o beberam, né? Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, beberam, a primeira coisa que vocês vão me perguntar é, beberam o quê? Né? Percebam que o verbo beberam sozinho, ele não tem sentido. Ele precisa de um complemento. Quem é esse complemento aqui? A água, né? Outro exemplo, eu chego para vocês e falo assim, compro. Aí você fala assim, tá, mas compra o quê? Né? Percebam que o verbo comprar sozinho precisa de um complemento para ter sentido completo. Então, ele também é um verbo transitivo. Pegue seu bilhete agora. Chego para vocês e falo assim, pegue. Aí você fala assim, ó, pegue o quê? Percebam que é preciso um complemento para que o verbo pegar tenha sentido. Então, todos esses casos aqui são exemplos de verbos transitivos, tá bom? Ou seja, verbos que precisam de complemento para terem um sentido completo. Agora, os verbos transitivos, eles podem ser classificados. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Primeira classificação do verbo transitivo são os verbos transitivos diretos. Como todo verbo transitivo, o verbo não tem um sentido completo e ele vai precisar de um complemento. A diferença é que esse complemento vai ser introduzido sem preposição. Então, geralmente, a pergunta que a gente vai fazer é o que ou quem, né? E o complemento do verbo transitivo direto é o que a gente chama do objeto direto. Então, vamos a alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Como é que a gente faz para descobrir a transitividade do verbo? A gente pergunta ao verbo. Então fica assim, ó, a mesa 3 pediu. Aí você fala assim, mas pediu o quê? Percebam, o que não tem preposição. Verbo transitivo direto. Aí você vai responder, pediu a carne bem passada. Então a carne aqui nesse caso é o objeto direto. Verbo pediu, transitivo direto. A carne, objeto direto. Olha o segundo caso. Terminei a análise. Aí você fala assim, terminei. Mas terminou o quê? Percebam, não tem preposição, né? O quê? Terminei a análise. Então, o verbo terminar, verbo transitivo direto, a análise, objeto direto. O objeto direto é o complemento do verbo. É o que complementa o sentido do verbo transitivo direto. Terceiro caso, agora sim entendo meus pais. Agora sim entendo. Você fala assim, entendo quem? Né? Percebam, não tem preposição. Entende quem ou entende o que, né? Meus pais. Então o verbo entender, ele é um verbo transitivo direto e meus pais, no caso, são um objeto direto porque complementam o sentido do verbo transitivo direto. OK? Bom, assim como a gente tem o verbo transitivo direto, uma outra classificação é o verbo transitivo indireto. Mesma situação, né? O verbo ele não tem um sentido completo, por isso ele é um verbo transitivo, e ele precisa de um complemento. Só que nesse caso, o complemento vai ser introduzido por uma preposição. Então a pergunta que eu fizer agora não vai ser mais o que ou quem, vai ser de que, em que, para que, ou para quem, ou com que, ou com quem.
dependendo do verbo, mas sempre vai ter uma preposição introduzindo. Então, olha o primeiro exemplo aqui. Duvido da sua honestidade. Aí você fala assim, duvido. Qual é a pergunta que a gente faz quando alguém fala duvido? Você fala assim, duvida de quê? Perceba a preposição de aparecendo aí, né? Então, nesse caso, o verbo duvidar é um verbo transitivo, né? Porque precisa do complemento, indireto, porque precisa da preposição, pede a preposição, e o da sua honestidade é o que a gente chama do objeto indireto. Ou seja, objeto indireto é aquele que é introduzido através de preposição. Olha o segundo caso. Não acredito no que ele diz. Aí eu chego para vocês e falo assim, não acredito. O que vocês me perguntam? Ah, você não acredita em quê? Em é preposição. Ou seja, o verbo acreditar, ele pede complemento. Ele é transitivo. E esse complemento é introduzido através de uma preposição. Então, transitivo indireto. E a resposta que a gente dá, né? Não acredito em quê? Ah, não acredito no que ele diz. Então, esse complemento é o objeto indireto. E o terceiro exemplo aqui, ó. Esperei-lhe pacientemente. Aqui a gente tem que ter muita atenção, porque quando eu falo assim, esperei, prestem atenção, porque geralmente a gente pode falar assim, ah, esperei o quê? Mas não é esperei o quê neste caso. Você está esperando alguém. Então é esperei por quem. Porque esse lhe, como pronome oblíquo, ele pode ser substituído por ele ou por ela. Então, esperei por ele pacientemente, eu esperei por ela pacientemente. É preciso a preposição por para poder fazer sentido. Né? Então, esperei-lhe pacientemente. É muito importante a gente frisar também que o lhe, objeto direto, objeto indireto, sempre funciona como objeto indireto. Se eu quero falar esperei alguma coisa, esperei o ônibus, eu não vou usar esperei-lhe, eu vou usar esperei o. O é o objeto direto e o lhe é o objeto indireto. Então, quando eu tenho lhe, é esperei por quem, né? Então, por ele ou por ela. Então, aqui, verbo transitivo indireto e o objeto indireto por ele ou por ela, né? Que seria o lhe. Ok? Bom, e eu tenho um terceiro caso também, que é quando acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, que é o que a gente chama do verbo bitransitivo. Ele é transitivo direto e indireto. Né? É o verbo que também não tem sentido completo, só que qual é a característica dele? Ele precisa de dois complementos. Um com preposição e um sem. Ou seja, ele precisa de um complemento com preposição, um objeto indireto, e um complemento sem preposição, que é o objeto direto. Nos exemplos vai ficar mais fácil. Olha só, enviei os postais aos clientes. Quem envia alguma coisa a alguém. Né? Então, qual é a pergunta que você faz? Enviei. Tá, você enviou o quê? Ah, enviei os postais. Tá, mas você enviou a quem? Aos clientes. Então, perceba, eu tenho um objeto direto, os postais, e aos clientes, o objeto indireto, introduzido pela preposição a, porque quem envia alguma coisa envia a alguém, que é a preposição. Olha o segundo exemplo. Agradeceu a oportunidade ao chefe. O verbo agradecer é um verbo bitransitivo, porque quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Então, agradeceu o quê? Ah, ele agradeceu a oportunidade. Ah, legal. A quem? Ao chefe. Então, eu tenho um objeto direto, a oportunidade, e um objeto indireto, ao chefe. O verbo é bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Tá bom? E o terceiro caso, o verbo expor. Expus minhas dificuldades ao professor. Quem expõe, expõe alguma coisa a alguém. Né? Expus. Tá, você expôs o quê? Ah, eu expus minhas dificuldades. Ah, legal. Mas você expôs suas dificuldades a quem? Ao professor. Objeto direto, minhas dificuldades. Expus o quê? Minhas dificuldades, objeto direto. A quem? Ao professor. Ao professor. Introduzido por preposição, objeto indireto. Então, todos esses casos são verbos bitransitivos. Verbos transitivos diretos e indiretos. Por quê? Porque eles precisam de dois complementos. Um direto e um
indireto, ok? E para a gente concluir, gente, a gente também tem um caso que é de intransitividade. Porque até agora a gente está falando em transitividade. É o verbo que necessita de um complemento para ter sentido completo. Mas a gente tem também verbos que não precisam de complemento para ter sentido, né? Então, olha só, enquanto a transitividade do verbo indica a necessidade de completar o seu sentido com complementos, a intransitividade verbal indica que os verbos têm sentido completo. Assim, sozinhos, os verbos intransitivos conseguem transmitir a informação ao sujeito. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês. João morreu. Você vai me fazer alguma pergunta? Você pode até fazer se você estiver curioso. Ah, morreu de quê? Mas, assim, você entendeu o sentido da oração. João morreu, ele morreu. Tá? Então, o verbo sozinho, ele tem sentido completo. O que vier após é um complemento, mas não é um complemento necessário, é um complemento acessório, né? Isso não quer dizer que uma oração cujo verbo seja intransitivo tenha obrigatoriamente que acabar nesse verbo. Mas se acabasse no verbo, a oração seria compreensível. É justamente isso. As pessoas acham que para ser intransitivo, a oração tem que acabar ali no verbo, e não é isso. A questão é, ela pode ter mais, ela pode ter complemento. A única diferença é que se ela acabasse no verbo, ela teria sentido. Tá? É que muitas vezes, com os exemplos dados de verbos intransitivos, né, nós, alunos, acabam concluindo que não há mais nada depois dele. E quando há, descartam logo a possibilidade da intransitividade. Muito facilmente vocês em sala costumam identificar assim, ó, João nasceu, a planta morreu, adormeci como intransitivos, né? Mas sabe qual é o problema? Quando você coloca assim, ó, João nasceu ontem. Aí parece que não é intransitivo porque tem alguma coisa depois do nasceu. A planta morreu de sede. Eu já ouvi muita gente falar assim, ah, é transitivo indireto. Morreu. Morreu de quê? De sede. Não. Como é que a gente descobre a intransitividade verbal? Para depois do verbo e vê se tem sentido. João nasceu. Tem sentido? Tem, João nasceu. Entendi perfeitamente. É diferente de falar assim, Maria entregou. Percebam a diferença. Entregou o quê? Eu preciso saber o que para ter sentido. Nesse caso aqui, não. João nasceu. Ah, legal. A planta morreu. Ah, que pena. Adormeci. Legal, dormiu. Perceberam? O que está vindo depois do verbo nada mais é sintaticamente classificado como um adjunto adverbial. João nasceu ontem, adjunto adverbial de tempo. A planta morreu de sede, adjunto adverbial de modo. E por aí vai. Tá bom? Então, transitividade e intransitividade é esse processo de observar quando o verbo sozinho tem sentido completo. Se ele tem sentido completo, ele é intransitivo. Se ele não tem e ele pede um complemento, ele é transitivo. Se esse complemento que ele pede não precisa de preposição, transitivo direto. Se esse complemento que ele pede precisa de preposição, transitivo indireto. E se ele precisa de dois complementos, direto e indireto, ele vai ser um verbo bitransitivo, e aí ele vai ter tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Ok? Pessoal, vocês viram como o assunto é rapidinho? Mas ele é um assunto de suma importância. Então, fiquem bem atentos que nas próximas aulas, durante as aulas, a gente vai voltar a falar sobre regência verbal, e aí é indispensável a gente entender transitividade. Né? Até para entender o sentido global da crase, a transitividade é muito importante. Ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima.